Como se desenha linhas no SketchUp? Como é que nós colocamos medidas nessas linhas? Quando essas linhas são paralelas aos eixos? E como desenhamos faces? Este é o assunto deste vídeo. Então, para iniciar este assunto, a gente vai começar desenhando linhas. Para desenhar uma linha, eu clico aqui no meu lápis ou digito na tecla, aqui no teclado, a tecla L, que é o atalho para o comando linha. Então vejo que ele já fica com fundo em azul, dizendo que ele está ativo. E aí eu vou clicar aqui, ó, em qualquer região entre a linha verde e a linha vermelha, entre o eixo verde e o eixo vermelho. Eu clico e observem que uma vez que eu dei o primeiro clique, eu posso passear com esta linha rotacionando aqui, essa linha por todo o espaço definido aqui na minha área de desenho. E aí vale ressaltar o seguinte, observe a seguinte situação. Primeiro, à medida que você dá este passeio, há uma hora em que ela fica verde. E ali aparece escrito no eixo verde. Nesse momento, se a gente clica, nós teremos um segmento paralelo ao eixo verde. Se a gente continua o passeio e, num certo momento, ela fica azul, então veja que ela escreveu no eixo azul. Significa que esta linha é paralela ao eixo azul. E finalizando, se a gente continua o passeio e, num certo momento, ela se torna vermelha, como aqui, e aparece lá escrito no eixo vermelho, significa que essa linha é paralela ao eixo vermelho. Bem, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos desenhar um segmento de 3 metros paralelo ao verde. Então, lá vou eu vou mexendo o mouse. Quando eu encontrei aqui, ó, a cor verde, que ele aparece escrito no eixo verde, eu digito o valor 3. Esse 3, ele aparece aqui embaixo, ó, no comprimento, né? Reparem, então se eu digitar aqui 3, então olhem que aqui no comprimento ele está mostrando a medida 3. Se eu der Enter, tecla Enter, ele me desenha um segmento de 3 metros. Bom, como é que eu sei que ele tem 3 metros? Isso é facinho de ver. Aqui em cima, na barra, eu tenho o comando fita métrica, então, ou uma trena, né? No desenho ela tem uma trena. Se eu clicar nela e aproximar aqui, encostar no segmento, na aresta, veja que indica que ela já mostra aí num hint, né, numa janelinha, que o comprimento tem 3 metros, olha lá. Outro jeito de ver esses 3 metros é lá embaixo, na caixa de edição, onde está escrito comprimento 3 metros. Bem, observando esse desenho, a gente não tem muita sensação de que eles são paralelos. Por quê? Porque esse desenho ele leva em consideração pontos de fuga, pois ele está em perspectiva. Então a gente tem a sensação que esse segmento está se aproximando da linha verde. Isso ocorre por causa da visão em perspectiva. Mas se a gente mudar essa visão, a gente pode perceber que realmente eles estão paralelos. Como é que a gente muda a visão desse desenho? Basta vir aqui em cima, em câmera, então vem aqui no menu câmera, aí você escolhe aqui, ó, projeção paralela. Projeção paralela, se eu clicar, e aí eu consigo ver que realmente esse segmento está paralelo ao eixo verde. Então, a partir daqui, a gente pode criar, por exemplo, a superfície de um retângulo. Como é que eu faço isso? Vamos imaginar que o nosso retângulo ele tenha 3 e 5 na medida dos lados. Então aqui eu já desenhei um dos lados que mede 3 metros. Eu vou pegar o lápis novamente, encosto, notem que aparece aqui uma âncora, né? Um ponto em verde escrito extremidade. Quando aparecer isso você clica. Só que como eu quero que ele seja retângulo, eu vou... para que ele seja um retângulo, no caso aqui ele tem que ser paralelo ao eixo vermelho, né? Então eu venho aqui pelo segmento vermelho, vou digitar 5 e dou Enter, pois ele tem que ter 5 metros, dou Enter.
Agora, eu tenho que de novo pela verde, aqui né, ó, pela verde, desenhar um segmento de 3 metros. E aí ele vai ficar paralelo a esse eixo, a esse segmento que está aqui. Mas existe uma jogadinha aqui muito legal, que se você encostar o mouse na extremidade do segmento de 3 metros e vier pegando uma trilha de pontos em vermelho, olha lá, vai chegar um momento que ele mostra aqui, ó, do ponto. Significa que esse segmento vai ter a mesma medida daquele segmento que está lá de 3 metros. Então eu clico e agora eu fecho e aí eu crio um retângulo, olha lá, ó, de 5 por 3, 5 metros por 3 metros. Esse retângulo ele está no plano verde e vermelho, reparem, ele está no plano verde e vermelho. Então esse retângulo, que é uma superfície, ele é paralelo ao plano verde e vermelho. Eu vou colocar a câmera aqui em perspectiva. Vejam que, devido à perspectiva, a gente perde um pouco perde bem aquela sensação de paralelismo das linhas dessa superfície, desse retângulo em relação aos eixos. Isso é normal. Bem, imagina que eu queira retirar, apagar todo esse retângulo, eu dou triplo clique, a gente já viu isso antes, aperto a tecla Del e eu retiro todo esse retângulo. Eu vou fazer aqui o desenho de um novo retângulo, agora de 3 por 2 metros. Então eu pego o lápis, eu vou começar desenhando paralela a verde. Eu clico e busco aqui andando com o mouse a verde, achei. Então o segmento aqui está ficando verde. Então eu vou digitar aqui 3, Enter, pois ele tem 3 metros o retângulo que eu vou criar. Ele vai gerar uma superfície a partir desse retângulo, né? Aí, agora eu busco a vermelha. Achei aqui a vermelha. Então eu vou digitar 2, pois esse retângulo vai ter 3 por 2 metros. Aí, 2 metros. E agora aqui no final eu tenho que achar a verde. Bom, há um detalhe aqui que eu quero mostrar que é o seguinte. Dependendo da posição da câmera, achar essa verde fica bastante confuso, né? Então, por exemplo, aqui. Olha, se você passeia, você não acha tão fácil assim a verde. Fica bastante confuso você encontrar a verde nessa situação. Achei aqui. Ah, agora achei. Então, é um pouquinho difícil. Para ser rápido nessa operação, eu quero que vocês observem aí no teclado as teclas cursoras. Vocês devem estar vendo as teclas cursoras, né? Bem, você tem a tecla aqui, a seta para a esquerda, uma seta para cima e tem uma seta para a direita, né? São 4 teclas cursoras. A gente vai começar falando das setas para a esquerda, da seta para cima e da seta para a direita. Se você clicar nessas setas, você vai forçar que a nossa linha esteja na direção dos eixos. Então eu vou começar forçando para cima. Note que quando eu forço, ou seja, eu aperto o cursor para cima aí no teclado, a tecla cursora para cima, ele vai forçar que o desenho esteja na direção do eixo azul. Se eu teclar aí, apertar a tecla para a seta para a direita, ele vai forçar que o meu segmento seja desenhado paralelo ao eixo vermelho. E finalizando, se eu teclar aqui a tecla esquerda, eu forço com que o meu segmento seja desenhado paralelo a verde. Então, no nosso caso aqui, nós queremos que o nosso retângulo que essa linha seja paralela ao eixo verde. Então, eu aperto a tecla cursora para a esquerda, então ele vai forçar a verde, olha lá, ó. Aí você pode vir aqui, ou você digita 3 e Enter, ou você encosta aqui, como eu mostrei antes. Ó, no momento que ele chegou aqui, observem que a linha pontilhada já apareceu, você pode clicar e
clica novamente e você fecha essa superfície retangular. Bom, agora observe o seguinte. Observem que aqui, nesse retângulo, eu tenho uma face. Se eu clicar aqui dentro da face, observe que ela vai ficar com uma série de pontos indicando que ela foi selecionada. Se eu não quiser mais essa face, eu posso remover apertando a tecla Del. Então, se eu apertar a tecla Del, eu removo a face e fico só com as linhas. Mas e se eu quiser trazer de volta a face? Como é que eu faço uma face? Como é que eu crio uma face num desenho fechado por linhas? Você vai pegar o lápis, escolhe 2 pontos quaisquer, clica de um até o outro. Pronto, a face reaparece. Aí você pode clicar sobre a linha e retirar esta linha com a tecla Del. Esse é um dos jeitos que a gente tem para fazer isso. Bom, para terminar esse vídeo eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar mais 2 faces. Uma face paralela ao plano azul e verde e uma outra face paralela ao plano azul-vermelho. Então vamos lá, pego o lápis, vou escolher aqui um ponto qualquer, eu vou forçar a verde apertando a tecla cursora para a esquerda. Observe que o traço vai ficar espesso, olha lá. Então isso indica que eu estou forçando com que o traço seja paralelo ao eixo verde. Então eu vou digitar aqui 3, Enter. Agora eu vou forçar para cima com a tecla cursora para cima aí no teclado. Olha lá, então ele vai assumir que eu vou desenhar paralelo azul. Vou digitar uma medida de 2 metros, 2, Enter. E agora para fechar essa face, eu posso achar que a verde apertando a tecla cursora para a esquerda. Mas, se você lembrar, se você encostar aqui e pegar aqui o pontilhado paralelo ao eixo azul, olha lá, na hora em que aparecer o ponto, você clica e clica fechando aqui embaixo. Tá aí. Então aqui eu tenho uma face que é paralela, olha lá, ao plano azul-verde. Para finalizar aqui, nós vamos desenhar agora uma face paralela ao plano azul-vermelho. Então eu vou começar desenhando aqui, deixa eu forçar a vermelha apertando o cursor do teclado para a direita. Olha lá, ele ficou espesso. Aí eu digito 3, Enter. Vou forçar para cima com a tecla cursora para cima. Aí ele fica em azul. Vou digitar 2 metros, 2, Enter. E agora, para fechar esta face, ou eu venho aqui, forço a vermelha, né, aqui e digito 3, Enter. Depois eu fecho. Ou encosto aqui, pega aqui, olha lá, a linha pontilhada em azul paralela ao eixo azul, clica e clica. Pronto, e eu fecho a minha superfície retangular. Tá aí, Era isso que eu tinha para dizer neste vídeo. E se você gostou desse vídeo, você pode clicar nesse link aqui acima para o próximo vídeo. Muito obrigado a todos e até a próxima.